Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre história LGBT. E claro, antes da gente começar esse vídeo, já curte, já se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho, tudo aquilo lá que você já sabe, que todo mundo fala, mas que às vezes você não faz, então faz agora, né? Bom, quando a gente fala história LGBT, LGBTQIA+, né, vamos ser mais inclusivos, a gente pode ir para diversos caminhos. A gente podia ir lá e falar a partir da ciência, da biologia, falar de comportamento animal. Poderíamos também falar de um aspecto histórico lá atrás, pensando em Júlio César, né, que tiveram épocas, tiveram culturas em que era normal, e algumas culturas só podiam uma atividade entre homens, entre mulheres não, enfim, já aconteceu de tudo nesse mundo, entendeu? Mas muita coisa mudou quando a Idade Média atacou. Enfim, teve sim muitos tipos, né? Não que era perfeito também antes, mas já tivemos muitos tipos de comportamentos LGBT por aí, pela história do mundo, entendeu? Podemos falar disso também. Inclusive, se você quiser que eu fale mais desses assuntos, você pode falar aqui embaixo que de repente eu crio um outro vídeo falando só desse assunto, tá bom? Mas hoje eu queria tratar de um histórico que é um histórico mais recente, né? Da gente perceber como que vem os nossos movimentos sociais e tudo mais, desde Stonewall até aqui. E assim, eu decidi fazer esse vídeo porque a gente sabe da importância de conhecer história. Mas se você não sabe, então você vá atrás de saber porque é importante estudar história, entendeu? Mas eu dou uma pincelada aqui falando que a gente estuda história para saber os movimentos, como aconteceram, a cultura como andou, como que a gente chegou de lá até aqui, o que aconteceu no mundo, o que dá certo e o que não dá certo, como que a história se repete, como que a gente tem que pensar para a história não se repetir na ditadura. Mas enfim, né? É para isso que a gente estuda a história e é muito importante que a gente saiba, né? E que a gente se imuna desse conhecimento. Se imuna ficou estranho, né? Que a gente se imuna desse conhecimento e que a gente consiga refletir e ir um pouco mais a fundo, entender. Só que a gente estuda a história do colégio, né? A gente estuda a história do mundo, ocidental, inclusive, europeia e tudo mais, do Brasil, mas a gente não vê todos os aspectos de história que existem, obviamente, porque tem muita coisa. Então, por exemplo, quando você faz uma faculdade do tipo eu que fiz faculdade de farmácia, eu tive história da farmácia, que é exatamente para entender os erros que as indústrias farmacêuticas colocaram, todos esses aspectos éticos que tinham em volta, sem entender como foi formado, para entender que absurdos aconteceram, né, e que não se repitam e tudo mais, né? Então, existe esse tipo de coisa. E a gente precisa também entender a história LGBT. A gente precisa entender certas injustiças que foram acontecendo dentro da própria comunidade LGBTQIA+, né, e entender o que podemos fazer para melhorar como pessoas, como movimento, como sociedade, como tudo. E aqui eu acho que vale a pena a gente começar por Stonewall, né? A rebelião de Stonewall, que aconteceu dia 28 de junho de 69, foi um atrito ali entre a comunidade LGBTQIA+, e a polícia, né? O Stonewall era esse bar aí, em que frequentavam pessoas LGBTQIA+. Porque naquela época era proibido, se você fosse da comunidade, você ia ser, preso e tudo mais, principalmente a população trans. Então tinha esse bar onde as pessoas iam meio que, tipo, na surdina, entendeu? Se a polícia batesse lá, não ia ser bom, porque era proibido você ser o que você é, né? De alguma forma isso arrasta até hoje, mas lá era bem pior, né? Nos Estados Unidos. Mas tinha meio que um acordo ali entre a polícia e o bar para que eles não fossem lá e não prendessem as pessoas e tudo mais. E rolava pagamentos e tudo mais, né? Só que um dia foi a polícia lá, uma polícia que não era a mesma polícia que era subornada, não sei o que e tal, e quis prender as pessoas todas. Então, mais ou menos assim, você está lá vivendo, sendo você, num bar, e aí chega a polícia e quer te prender porque você está vivendo, né? Então foi isso que aconteceu, e aí aconteceu uma revolta em que as pessoas começaram a atacar os policiais, colocar fogo. Na verdade começou com uma coisa tipo, vamos jogar moedinhas nos policiais, que era uma crítica social na época, e aí começou a virar uma coisa mais violenta, começaram a ter muito atrito, e foi colocado fogo em carro, assim, foi uma coisa bem grande, né, o que aconteceu, e foi uma resposta à atitude violenta do policial que ia agredir, ia prender sem motivo nenhum. E quem tava lá majoritariamente era a população trans, né? E essa população que foi lá e brigou com a polícia e começou a organizar os primeiros movimentos de colocar em evidência essa pauta, de fazer marcha. Daí surgiu inclusive a primeira parada LGBT. E foi todo esse movimento que aconteceu em Stonewall que fez despontar um movimento, né? Um movimento tipo, nós existimos, não tem por que você caçar por motivo nenhum. E aí depois as outras reivindicações todas de ser aprovado o casamento, enfim, de não ser morto por
motivo nenhum, de não ser assassinado por motivo nenhum, né? Coisas que acontecem até hoje, principalmente a população trans. Mas enfim, e as pessoas foram às ruas e começaram a pedir e tudo mais. Isso tudo, é importante que fique bem claro, começou com a população trans, que inclusive é a população mais marginalizada, é a população menos aceita, a população que mais sofre e que por todos começou a fazer esse tipo de manifestação. Que deu certo, ganhou um super peso, e aí começou a haver avanços, tanto do sentido social, né? As mídias deram atenção, falaram que as pessoas estavam cansadas de serem tratadas desse jeito e que não tinha motivo e de falar eu existo, eu tô aqui e eu não vou sair só porque você me caça. E enfim, e aí começou toda uma mudança, né? Graças a isso, graças às revoltas, às manifestações, a parada LGBTQIA+, que se espalhou pro mundo inteiro uns anos depois. Mas enfim, um documentário que tem na Netflix, que é A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson, né? Que inclusive estava lá em Stonewall. Inclusive era um marco da revolução, que era uma das pessoas que era líder, inclusive, do movimento e que foi assassinada sem motivo, não se sabe até hoje o que aconteceu, a polícia não quis investigar e ficou por aí. E aconteceu isso de, por exemplo, uma amiga dela, que era também da população trans, que era uma líder também, né, que estava lá em Stonewall também, ela foi impedida de subir no palanque para discursar, né, numa dessas manifestações, porque a população não queria que ela estivesse lá. Então, a população G, né, meio que tomou conta, e aí eles queriam falar e não sei o quê, porque vamos fazer coisas pela população G, não sei o quê, nananã. Meio que esqueceu o T, que foi quem começou tudo isso, o pessoal mais marginalizado, e nem queriam deixar ela discursar. E ela brigou lá pra conseguir subir no palanque. Quando ela subiu no palanque, ela foi vaiada, né? E aí ela começou a discursar, inclusive terrivelmente magoada e com raiva, né? Mas falou assim, ó, eu estava lá, eu que comecei a brigar por isso, inclusive briguei por todo mundo, né? Não só por mim, mas por todo mundo eu briguei, sabe? E agora essa população T estava meio que esquecida no próprio movimento. Então, o quanto as pessoas ignoram a importância da população trans para tudo que aconteceu, para todos os avanços que aconteceram, e isso dentro da própria comunidade. E eu acho isso, assim, uma ironia, hipocrisia, uma repetição da exclusão que acontece com a própria comunidade muito grande, né? Então, sabe, meio que a população gay conseguiu o casamento liberado, pronto, agora eu não preciso mais me preocupar, tá tudo certo. A população trans que se foda, né? E talvez, se as pessoas soubessem esse histórico do quanto a população trans foi importante, sabe? E ainda é importante, né? Talvez as pessoas colocasse um pouco mais a mão na consciência. Eu acho que é importante a gente perceber e entender, né? Porque a empatia tem que estar lá, independente do histórico, na verdade. Se a gente pensar hoje, por exemplo, em uma coisa que é super mainstream e que tá ganhando super o espaço para toda a comunidade LGBTQIA, mas também é a população drag, né? E a população drag, hoje, não é trans necessariamente, mas começou com as pessoas trans também. E mesmo hoje, se você olhar a população drag, as que mais fazem sucesso normalmente não são trans, são homens cis que estão lá vestindo o personagem, o que não tem problema nenhum, mas o público prefere ver uma pessoa não trans do que trans muitas vezes, né? E isso precisa ser colocado, precisa ser discutido e a gente precisa entender o porquê. Então, a gente tem hoje assassinatos acontecendo ainda o tempo todo pelo Brasil, da população LGBTQIA+, no geral, mas a população trans é completamente disparado quanto é mais violento, né? Até porque as pessoas trans elas não conseguem emprego na maioria das vezes, porque as pessoas olham e falam, meu Deus, né? Não quero. Muitas vezes ela é jogada pra margem da sociedade e às vezes é empurrada pra prostituição, enfim, existem vários problemas acontecendo por conta disso. As pessoas não querem entender, não querem parar pra pensar, não querem olhar pro histórico, né? Então é muito importante que a gente olhe, tá bom? Olhar pra história LGBT é olhar pra história T também, e principalmente. Então, né, vamos ter um pouco mais de empatia com essa galera. Mas enfim, a gente foi conseguindo muitos direitos. Desde que aconteceu aqui a parada no Brasil, foi uma coisa muito grande, virou a maior do mundo. É surreal quanto inclusive a gente recebe gente em junho, né, nessa época do ano. E aí recentemente também, por causa do Covid, a gente fez a nossa primeira parada online, né? Foi bem legal a iniciativa. Mas enfim, de novo, vá assistir o documentário da Marsha P. Johnson, né? Vá entender o que foi Stonewall, o que foi a luta das pessoas trans e o quanto elas são injustiçadas hoje, quanto de avanço a gente ainda precisa realizar no Brasil, no mundo, em tudo, e realmente se orgulhar dos avanços, né? Porque eu, por exemplo, olho pro passado, né? Eu hoje dou aula num colégio que foi o mesmo que eu fiz aula como aluno. E na época que eu fiz colégio, e não tinha nenhum aluno do colégio que era LGBT. E não é porque não existia as pessoas que eram LGBTQIA+, lá dentro, mas é porque elas não eram assumidas, porque elas não falavam sobre isso abertamente. Então, né? Era anormal, né? Tipo, as
únicas referências que tinha na TV, inclusive, que eu me lembro, era Clodovil e Vera Verão, e mesmo assim eles eram super estigmatizados, super zoados, as pessoas falavam coisas absurdas, né? Então até a identificação com essas pessoas era muito difícil, então era muito problemático a forma como as pessoas se enxergavam, como elas mesmo não percebiam muitas vezes o quanto elas não conseguiam se assumir, né? Então não tinha. E hoje, assim, um pouco mais de 10 anos depois de quando eu estava lá, você vê pessoas LGBTQIA+, que estão lá, estão sendo tratadas normalmente, talvez não completamente normalmente, mas muito mais normalmente do que, né, na minha época. Então, o quanto a gente já avançou em relação às pessoas entenderem a diversidade, entenderem que existe, entenderem que tá tudo bem, né? Em 10 anos, né? O quanto a gente pode avançar ainda se a gente tiver essa consciência, principalmente com as pessoas que ainda não têm essa consciência muito disseminada, tipo pessoas trans. Então, eu acho que é muito importante a gente ver o quanto a gente já melhorou e o quanto é bom que a gente tenha melhorado e o quanto que isso tudo foi graças à luta de anos e anos e isso tá na cultura, isso tá, sabe, sendo olhado, isso tá presente nas novelas e, enfim, em todo lugar que você olha, porque isso normaliza. Então a gente até subestima às vezes o quanto a gente ter isso na cultura, a gente conseguir apoiar pessoas, cantores, atores, tudo que estão lá, sabe, é importante. Então, enfim, apoie, né, conheça e vamos avançar mais ainda, porque ainda temos o que avançar, não é mesmo? Então é isso, eu espero que tenha sido um vídeo muito colorido e bonitinho pra você. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, curte, compartilha, casguei tudo, né, faz tudo aí esses paranauê aí que eu sempre falo. E tchau!